No vibrante coração da capital do país, Francisco Molina era conhecido como uma figura imponente e respeitada. Seus passos firmes ecoavam nos corredores de sua empresa, enquanto sua determinação e visão o levavam ao sucesso indiscutível nos negócios. Ele era um homem de princípios inflexíveis, cuja autoridade inspirava admiração e temor em igual medida. Francisco foi o responsável pela criação e gestão por mais de 20 anos da maior rede de oficinas mecânicas do país. No entanto, por trás dessa fachada de poder e sucesso, residia uma sombra oculta: sua relação com sua filha, Pilar. Desde que ela era criança, Francisco estabeleceu limites rígidos em sua criação, acreditando que a disciplina severa moldaria uma mente forte e resiliente. Seus gestos de afeto eram escassos, sua expressão severa e seu tom de voz cortante. Sandra, sua esposa, observava com tristeza a distância crescente entre pai e filha. Ela via o brilho nos olhos de Pilar se apagar lentamente sob a sombra da indiferença paterna. Seu coração maternal ansiava por abraçar a filha, por nutrir suas esperanças e sonhos, mas sua voz era silenciada pelas ordens autoritárias de Francisco. Pilar, uma jovem sensível e sonhadora, também lutava por uma conexão genuína com o pai. Ela admirava sua determinação e sucesso, mas sentia falta de seu apoio emocional. Cada olhar frio e cada palavra áspera deixavam uma ferida invisível em seu coração. Ela buscava desesperadamente por um sinal de aprovação ou por um abraço reconfortante, que nunca vieram. As paredes da mansão dos Molina testemunharam uma dança silenciosa de emoções contidas. Enquanto Francisco se afundava em sua obsessão pelo trabalho, Sandra preenchia o vazio com amor e compreensão, tentando compensar a ausência do marido na vida de Pilar. Ela era a âncora da família, o caloroso refúgio onde a filha encontrava consolo e apoio. Os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses e os meses em anos. No entanto, o abismo entre pai e filha parecia crescer sem fim. Pilar tentava desesperadamente ganhar a aprovação de Francisco, dedicando-se aos estudos na esperança de que ele finalmente visse seu valor. No entanto, cada conquista era recebida com indiferença, e cada esforço era rejeitado pelo muro de frieza que Francisco ergueu ao redor de si. Enquanto o mundo exterior aplaudia o magnata implacável e bem-sucedido, dentro das paredes de sua própria casa, Francisco Molina enfrentava uma batalha silenciosa contra os fantasmas de seu passado. Seu coração, antes cheio de sonhos e aspirações, tornou-se uma fortaleza de pedra, impenetrável e fria. Por outro lado, em meio às sombras da desolação, um raio de esperança brilhava no horizonte. Pilar, com sua determinação inabalável e coração compassivo, estava determinada a quebrar as correntes do silêncio e da indiferença que aprisionavam sua família. À medida que os anos passavam, o destino de Pilar parecia cada vez mais entrelaçado com o império empresarial que seu pai construiu. Francisco mergulhava mais fundo em seus empreendimentos, expandindo sua rede de oficinas mecânicas para além das fronteiras do estado. A presença de sua filha na empresa no futuro se tornava uma certeza silenciosa, mas inevitável. Enquanto isso, Sandra, com sua sabedoria materna e visão do futuro, incentivava Pilar a perseguir seus próprios sonhos acadêmicos. Ela via além das sombras do presente, visualizando um amanhã onde sua filha não apenas herdaria o legado empresarial de Francisco, mas também trilharia seu próprio caminho com base em sua educação e talento. Pilar absorvia cada palavra de encorajamento de sua mãe, encontrando refúgio em seus livros e projetos escolares. Ela mergulhava de cabeça nos estudos, nutrindo o fogo da ambição dentro de si, determinada a provar seu valor não apenas como herdeira dos negócios da família, mas como uma mente brilhante e independente por mérito próprio. Enquanto isso, Francisco permanecia envolvido em um turbilhão de responsabilidades e desafios empresariais. Cada dia trazia consigo novas demandas e pressões, e cada decisão carregava o peso do legado que ele construiu com suor e determinação. Sua mente estava constantemente ocupada com estratégias de expansão e crescimento, deixando pouco espaço para considerações além das paredes frias do mundo dos negócios. No entanto, em meio ao caos de sua vida profissional, uma voz suave ecoava em sua mente, lembrando-o das promessas não cumpridas, dos momentos perdidos e das oportunidades desperdiçadas de se conectar verdadeiramente com sua filha.
Era uma voz que ele tentava ignorar, afogando-a no ruído ensurdecedor de sua ambição desenfreada, mas que persistia em assombrá-lo nos momentos mais silenciosos da noite. Por sua vez, Pilar florescia, tornando-se uma jovem mulher determinada e talentosa. Seus olhos brilhavam com a luz do conhecimento e seu coração pulsava com a paixão pelo aprendizado e pela administração de negócios. Ela estava pronta para enfrentar os desafios que o destino reservava, pronta para redefinir o legado de sua família com sua própria visão e determinação. E assim, enquanto o mundo dos negócios continuava a girar em torno de Francisco, uma nova era estava prestes a nascer na vida de Pilar. Conforme o tempo avançava e o futuro se aproximava, uma sombra de incerteza assombrava ainda mais a mente de Francisco Molina. A perspectiva de Pilar assumir os negócios da família despertava um turbilhão de emoções contraditórias dentro dele. Por um lado, ele reconhecia o talento e a determinação de sua filha, sabendo que ela tinha todas as qualidades necessárias para liderar a empresa com sucesso. Por outro lado, uma voz interior sussurrava suas dúvidas e inseguranças, alimentadas pelo distanciamento emocional que ele mesmo cultivou ao longo dos anos. Desde jovem, Francisco sonhou em ter um filho homem para passar seu império empresarial adiante. Ele visualizava um herdeiro para carregar o fardo de sua visão, dando continuidade à sua obra e protegendo o legado que ele construiu com tanto sacrifício e dedicação. A ideia de uma filha assumir o comando dos negócios parecia estranha e desconcertante para ele. Era uma quebra das tradições enraizadas que ele sempre considerou sagradas. No entanto, à medida que os anos passavam e a realidade se impunha, Francisco era forçado a confrontar a possibilidade de que seu desejo de ter um filho homem nunca se realizaria. Ele via em Pilar o reflexo de sua própria determinação e ambição, qualidades que ele sempre valorizou em si mesmo, mas também reconhecia o abismo entre os dois, que ele não sabia como preencher. O distanciamento emocional entre pai e filha pesava sobre ele como uma carga insuportável e como uma lembrança constante de suas falhas e fraquezas como pai. Francisco se perguntava se havia sido muito severo, se suas expectativas haviam sido muito altas, se suas próprias inseguranças haviam prejudicado irremediavelmente o relacionamento com sua filha. No fundo de seu coração, ele temia que suas dúvidas e hesitações pudessem comprometer o futuro da empresa que ele tanto amava. Sandra observava silenciosamente o conflito interno de seu marido, compreendendo as complexidades de suas emoções mais profundas. Ela via a batalha travada entre o orgulho e o amor, entre a tradição e a mudança, e sabia que apenas o tempo e a verdadeira reflexão poderiam dissipar as nuvens escuras que escureciam o horizonte de sua família. Foi nesta época que Pilar ingressou na renomada Universidade Nacional Autônoma do México no curso de Administração de Empresas, e sua determinação e habilidades para os negócios logo se destacavam entre os demais estudantes. Ela mergulhava de cabeça nos desafios acadêmicos, absorvendo conhecimento como uma esponja. Seus professores logo reconheciam seu potencial excepcional, admirando sua ética de trabalho impecável e sua capacidade de liderança natural. Francisco observava de longe o progresso de sua filha, sentindo uma mistura complexa de emoções. Por um lado, ele sentia um imenso orgulho pelo talento e pela determinação de Pilar, vendo nela o reflexo de sua própria ambição e paixão pelos negócios. Por outro lado, suas dúvidas persistentes continuavam a assombrá-lo, alimentando seus receios sobre o futuro da empresa sob o comando de sua filha. No entanto, à medida que os anos passavam e Pilar avançava em sua jornada acadêmica, suas habilidades não podiam ser ignoradas. Ela logo começou a atrair a atenção de empresas de renome que buscavam jovens talentos para estágios, oferecendo oportunidades de desenvolvimento profissional. Determinada a adquirir experiência prática no mundo dos negócios, Pilar mergulhou de cabeça em cada oportunidade que se apresentava, demonstrando habilidades de liderança e visão estratégica que impressionaram até mesmo os mais céticos. Sandra acompanhava de perto o crescimento e amadurecimento de sua filha, vendo nela não apenas a futura líder dos negócios da família, mas também uma mulher forte e determinada, pronta para deixar sua marca no mundo. Ela oferecia apoio incondicional a Pilar, incentivando-a a seguir seus sonhos e acreditar em seu próprio potencial, mesmo diante das dúvidas e hesitações de Francisco.
À medida que os estágios de Pilar a levavam a diferentes setores e indústrias, ela adquiria uma compreensão cada vez mais profunda do funcionamento interno dos negócios. Ela aprendeu sobre estratégias de marketing, operações financeiras, gestão de recursos humanos e muito mais, absorvendo lições valiosas que moldaram sua visão como futura líder empresarial. Apesar de seu sucesso e crescimento pessoal, uma sombra ofuscava o horizonte de Pilar. Ela podia sentir que a desconfiança de seu pai ainda pairava sobre ela, como uma barreira invisível que ameaçava bloquear seu caminho para o futuro que ela tanto desejava. Mesmo diante dos desafios e obstáculos, ela se recusava a desistir do seu sonho de provar seu valor e conquistar o respeito e a confiança de Francisco. O dia da formatura de Pilar foi marcado por uma mistura de emoções. Enquanto ela celebrava suas conquistas acadêmicas, seu coração estava pesado com a ansiedade sobre o que o futuro reservava em relação aos negócios da família. Com coragem renovada e determinação inabalável, ela decidiu abordar seu pai diretamente, pedindo-lhe mais oportunidades para demonstrar suas habilidades e contribuir para o império empresarial que ele havia construído. Pai, eu já trabalhei em empresas suficientes e estou pronta para seguir meus sonhos. Quando o senhor vai me dar um cargo em nossa empresa? Francisco, por sua vez, recebeu o pedido de Pilar com uma mistura de hesitação e resistência. As dúvidas que o assombravam sobre a capacidade de sua filha de assumir responsabilidades de liderança ainda pairavam sobre ele, alimentadas por preconceitos enraizados e pela convicção de que o mundo dos negócios era um lugar reservado para homens determinados e ambiciosos. No entanto, diante da persistência de Pilar e do desejo ardente de provar seu valor, Francisco finalmente cedeu, concordando em dar à sua filha uma oportunidade de mostrar do que ela era capaz. Está bem, você vai cuidar da filial da empresa de Puerto Vallarta, longe dos holofotes e pressões aqui da capital. Não é um trabalho simples, mas para assumir os negócios da família, você deve provar sua capacidade aqui dentro. Para Pilar, essa oportunidade representava mais do que apenas uma chance de provar suas habilidades. Era uma chance de se libertar das amarras das incertezas de seu pai, além de conquistar seu respeito e confiança através de ações concretas e resultados tangíveis. Com determinação e esperança no coração, ela embarcou na jornada que mudaria sua vida para sempre. Nos primeiros dias à frente da filial, Pilar enfrentou desafios inesperados e obstáculos imensos. Ela teve que lidar com problemas operacionais, conflitos entre funcionários e desafios de gestão financeira que testaram sua paciência e resiliência. No entanto, com cada desafio superado, ela ficava mais forte e mais confiante em suas habilidades. Ao assumir suas funções na nova filial, Pilar logo se deparou com uma realidade desafiadora e desconcertante. Em meio às ruas tranquilas de Puerto Vallarta, a oficina mecânica parecia ser um redemoinho de instabilidade e descontentamento. A cada mês, uma nova equipe de mecânicos surgia, substituindo aqueles que haviam desistido do emprego. A rotatividade constante de funcionários era uma fonte de frustração e preocupação para Pilar, que lutava para entender as razões por trás desse fenômeno perturbador. Com o passar dos dias, Pilar mergulhou mais fundo nos detalhes do funcionamento da oficina, buscando compreender as raízes do problema. Ela descobriu que a maioria dos mecânicos deixava seus empregos devido à sobrecarga de responsabilidades e às condições precárias de trabalho. A falta de liderança e as falhas de comunicação levavam a conflitos constantes entre os funcionários, resultando em um ambiente tóxico e sem motivação. Apesar dos desafios que enfrentava, Pilar não se deixava abalar. Seu compromisso com o sucesso da filial a impulsionavam a enfrentar os problemas de frente, em busca de soluções duradouras. Ela começou a implementar mudanças significativas no ambiente de trabalho, promovendo uma cultura de respeito, colaboração e responsabilidade mútua. Além disso, ela contratou um número maior de mecânicos, para ninguém sofrer por sobrecarga de responsabilidades. No entanto, o maior desafio para Pilar não estava nos aspectos técnicos da administração da oficina, mas sim na dificuldade de se conectar verdadeiramente com seus funcionários. Apesar de seus esforços para inspirar e motivar a equipe, ela se sentia isolada e distante, incapaz de penetrar nas barreiras emocionais que separavam os mecânicos uns dos outros e dela própria.
exceto por um indivíduo, Gael, o faxineiro da oficina. Enquanto os outros funcionários pareciam manter uma certa distância de Pilar, Gael demonstrava uma gentileza e simpatia genuínas em relação a ela. Ele não apenas realizava suas tarefas com dedicação, mas também oferecia palavras de encorajamento e apoio nos momentos de dificuldade. Ao longo do tempo, uma amizade improvável começou a florescer entre Pilar e Gael. Eles compartilhavam conversas sinceras e momentos de felicidade, encontrando conforto um no outro em meio às turbulências que os cercavam. Para Pilar, a presença de Gael representava uma luz de esperança em meio à escuridão. Uma prova de que a conexão humana e a compaixão podiam transcender as barreiras do status e da posição social. Era com Gael que Pilar compartilhava suas preocupações mais profundas sobre o futuro da filial e a dinâmica complicada entre os funcionários. Ela se abria sobre suas dúvidas e incertezas, suas esperanças e sonhos, encontrando em sua presença tranquila e solidária uma sensação de paz e serenidade que ela não conseguia encontrar em mais ninguém. Foi durante uma dessas conversas sinceras que Pilar descobriu um segredo surpreendente sobre Gael. Ela ficou chocada ao descobrir que, alguns anos antes, ele também havia sido um estudante da Universidade Nacional Autônoma do México, onde começou seus estudos em administração de empresas, assim como ela. No entanto, seu tempo na universidade foi interrompido abruptamente pelo falecimento de sua mãe, o que o obrigou a voltar para Puerto Vallarta para cuidar dos assuntos familiares. Ao ouvir a história de Gael, Pilar sentiu uma onda de compaixão e empatia inundar seu coração. Ela admirava a resiliência e a determinação do faxineiro, que havia enfrentado tantos desafios em sua jornada de vida. E mais do que isso, ela sentia uma profunda gratidão por ter alguém como Gael ao seu lado. Alguém que entendia os altos e baixos da vida e que estava disposto a compartilhar suas experiências e sabedoria com ela. Movida por um impulso de generosidade e gratidão, Pilar ofereceu a Gael sua ajuda para retomar seus estudos e concluir o curso de administração que ele havia abandonado tantos anos atrás. "Você precisa correr atrás de seus sonhos, Gael", ela costumava dizer. No entanto, para sua surpresa, Gael respondia com um sorriso triste. "Apenas um milagre pode tornar esse sonho uma realidade, Pilar. Meu tempo já passou. Agora sou um simples faxineiro." Aquelas palavras ecoaram na mente de Pilar, despertando um senso renovado de determinação e propósito dentro dela. Ela sabia que não podia deixar Gael desistir de seus sonhos tão facilmente. Ela estava determinada a fazer tudo ao seu alcance para ajudá-lo a alcançar seus objetivos, não importa o que fosse preciso. A revelação de Gael sobre a necessidade de um milagre para retomar seus estudos despertou uma intriga e curiosidade crescentes dentro de Pilar. Ela se perguntava sobre os detalhes da vida de Gael e sobre os desafios que ele enfrentou e as batalhas que travou ao longo de sua jornada. O que teria acontecido para ele desistir tão facilmente de seus próprios sonhos? No dia seguinte, quando Gael chegou atrasado para o trabalho, Pilar viu a oportunidade perfeita para abordar o assunto que a intrigava. Ela o chamou para uma conversa privada, preocupada com sua ausência, desejando entender melhor sua situação. "Isso não pode continuar assim, Gael. Você precisa se abrir comigo." Com uma expressão cansada e sombria, Gael compartilhou com Pilar os detalhes de sua vida após a morte de sua mãe. "Eu me atrasei por conta do meu irmão, Pilar. O acidente que matou minha mãe deixou meu irmão em uma cadeira de rodas. Por isso, precisei largar a faculdade e voltar a viver em Puerto Vallarta. Meu irmão precisava de mim", Gael respondeu com lágrimas nos olhos. Ao ouvir a história de Gael, Pilar sentiu uma mistura complexa de emoções borbulhando dentro dela. Ela admirava a força e a coragem do faxineiro, que havia sacrificado seus próprios sonhos para cuidar de seu irmão. Mas, ao mesmo tempo, sentiu-se abalada por uma profunda tristeza, sabendo que ele havia enfrentado desafios e dificuldades que poucos poderiam compreender. Foi nesse momento que Pilar percebeu que a decisão de Gael em relação a seus estudos não era uma questão de falta de desejo ou motivação, mas sim uma consequência dos sacrifícios que ele havia feito por amor à sua família. Ele havia colocado as necessidades de seu irmão antes de suas próprias aspirações, sacrificando seus próprios sonhos em prol do bem-estar daqueles que ele amava.
A compreensão dessa verdade deixou Pilar profundamente comovida. Ela viu em Gael não apenas um colega de trabalho, mas um exemplo de generosidade que ela admirava e respeitava profundamente. Pilar sabia, mais do que nunca, que estava determinada a ajudá-lo a alcançar seus objetivos, não importa quais obstáculos se apresentassem em seu caminho. Com o coração cheio de determinação e empatia, Pilar olhou nos olhos de Gael e prometeu: "Eu estarei aqui por você sempre, Gael. Pode contar comigo." Ela viu nele não apenas um colega de trabalho, mas um amigo verdadeiro, alguém cuja coragem e resiliência inspiravam admiração e respeito. À medida que os dias passavam, Pilar mergulhava cada vez mais fundo em suas responsabilidades na filial, ficando até mais tarde para resolver os problemas de gestão da empresa. Coincidentemente, era justamente nesse horário que Gael fazia a limpeza das mesas e áreas comuns da oficina. Como suas interações se tornaram mais frequentes, Pilar começou a sentir uma ansiedade crescente sempre que se aproximava do final do expediente. Ela ansiava pelo momento em que encontraria Gael no trabalho, esperando ansiosamente por suas conversas sinceras e sua companhia reconfortante. Com o tempo, Pilar começou a perceber que Gael possuía um conhecimento profundo sobre os termos técnicos ligados à área de negócios, apesar de ter abandonado a faculdade. Ele entendia os desafios operacionais da oficina e oferecia insights valiosos sobre como melhorar a eficiência e a produtividade. Essa descoberta surpreendeu Pilar, levando-a a questionar por que Gael havia escolhido o trabalho de faxineiro quando claramente possuía um talento e compreensão excepcionais da área de negócios. Ela se perguntava sobre os sonhos e aspirações que ele havia deixado para trás, sobre o que o havia levado a assumir esse papel aparentemente humilde na oficina. Enquanto o vínculo entre Pilar e Gael se fortalecia, uma nova dinâmica começou a se desenvolver na oficina. Eles não eram apenas colegas de trabalho, mas aliados e amigos, prontos para enfrentar os desafios que a vida e os negócios traziam, lado a lado. E com sua amizade como base sólida, eles estavam prontos para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse. À medida que Pilar colocava em prática suas ideias e reestruturava a equipe da oficina naquela pequena cidade, uma transformação surpreendente começou a acontecer. Os funcionários, antes desmotivados e sobrecarregados, agora trabalhavam em harmonia e eficiência, inspirados pela visão e liderança de Pilar. Com a moral elevada e uma equipe mais coesa, a qualidade do serviço prestado pela filial começou a se destacar, atraindo um número cada vez maior de clientes satisfeitos. Em pouco tempo, as coisas na empresa começaram a mudar para melhor. O que antes era uma filial que dava prejuízo, agora se tornava uma fonte significativa de lucro e sucesso. O aumento no número de clientes e a reputação crescente da oficina como um local confiável e eficiente logo se traduziram em lucros cada vez maiores, deixando todos impressionados com os resultados. Enquanto isso, Francisco acompanhava de longe o progresso da filial, intrigado e surpreso com a reviravolta impressionante que estava testemunhando. Ele não podia negar que os esforços e a determinação de sua filha estavam rendendo frutos, mesmo que ele próprio ainda tivesse suas dúvidas e hesitações sobre suas habilidades de liderança. A princípio, Francisco hesitou em interferir na trajetória de sua filha, lembrando-se do compromisso que havia feito de deixá-la gerenciar a filial por 6 meses sem interferências. No entanto, os resultados inegáveis da empresa chamaram sua atenção, desafiando sua visão anterior e despertando uma nova curiosidade sobre o potencial de Pilar como líder empresarial. Finalmente, após muito ponderar e refletir, Francisco decidiu que era hora de desafiar sua filha mais uma vez. Ele estava determinado a testar os limites de suas habilidades e a ver até onde ela poderia chegar, quando confrontada com novos desafios e responsabilidades. Por conta dos resultados impressionantes da filial, que começavam a chamar a atenção, Francisco se viu diante de uma decisão crucial em relação à expansão da empresa. Surgiu a oportunidade de estabelecer um contrato com Martim, o maior fornecedor de peças de automóveis da região de Puerto Vallarta. O futuro da empresa estava em jogo. Esta oportunidade representava não apenas um salto significativo nos negócios da empresa, mas também um possível desafio para Pilar. Francisco logo considerou deixá-la à frente desta negociação.
Ao saber daquilo, Pilar sentiu uma mistura de emoções conflitantes ao enfrentar a iminente negociação com Martim. Por um lado, ela estava ansiosa para provar sua capacidade de liderança e habilidades de negociação diante de um desafio tão significativo. Por outro lado, ela estava preocupada com a possibilidade de não estar à altura das expectativas de seu pai e de falhar na negociação com o importante empresário da região, cuja reputação como um negociador implacável era conhecida por todos. Ao contrário de Pilar, que se sentia sobrecarregada pela pressão da situação, Francisco via a oportunidade como uma chance de reforçar ainda mais a determinação e a resiliência de sua filha. Ele estava determinado a deixá-la tensa novamente, acreditando que apenas o fato de superar estas adversidades poderia verdadeiramente provar seu valor como líder empresarial. Conforme o tempo passava, o dia da negociação se aproximava e Pilar sentia-se cada vez mais ansiosa e nervosa. Ela sabia que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua carreira até então e que o resultado da negociação poderia moldar o futuro da empresa. No entanto, apesar de suas dúvidas e medos, ela estava determinada a dar o seu melhor e a mostrar a seu pai que ela era mais do que capaz de liderar os negócios da família com sucesso. Diante do desafio de negociar com Martim, Pilar começou a pesquisar mais sobre a vida do empresário. De repente, se viu diante de um dilema intrigante. Ela descobriu que Martin valorizava a responsabilidade e a estabilidade familiar em seus parceiros de negócios e, por isso, preferia negociar com sócios que tivessem um relacionamento duradouro com seus parceiros. No entanto, ela também sabia que não tinha tempo para se envolver em um relacionamento sério antes da reunião. Foi então que uma ideia audaciosa começou a tomar forma em sua mente. Pilar lembrou-se das conversas inspiradoras e do conhecimento profundo de negócios de Gael, o faxineiro que se tornou seu confidente e amigo mais próximo na oficina. Ela percebeu que, apesar de sua posição humilde na empresa, Gael possuía uma compreensão excepcional dos princípios de negócios e uma ética de trabalho inabalável. Decidida a aproveitar ao máximo os talentos de Gael, Pilar tomou uma decisão ousada. Ela decidiu convidá-lo para acompanhá-la na reunião com Martim, confiando em sua experiência e conhecimento para ajudá-la a garantir o acordo lucrativo que a empresa tanto almejava. Além disso, ele poderia fingir que era seu marido, para ganhar a simpatia de Martim. Apesar de sua confiança na capacidade de Gael, Pilar não pôde deixar de se preocupar com o julgamento dos outros funcionários da empresa. Ela sabia que sua decisão de convidar um faxineiro para uma reunião de negócios, fingindo ser seu marido, poderia ser vista como incomum e até mesmo inadequada aos olhos de alguns. No entanto, Pilar estava determinada a seguir seu instinto e confiar em sua intuição. Ela acreditava firmemente que Gael era a pessoa certa para ajudá-la a garantir o sucesso da negociação com Martim, independentemente de sua posição na hierarquia da empresa. Enquanto o dia da reunião se aproximava, Pilar sentia uma mistura de ansiedade e determinação crescendo dentro dela. Ela sabia que o desafio que a aguardava era imenso, mas também sabia que não estava sozinha. A possibilidade de ter Gael ao seu lado a deixava confiante de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo que encontrassem em seu caminho, prontos para alcançar o sucesso que ela tanto almejava para a empresa. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, Pilar finalmente reuniu coragem para fazer o convite a Gael. Ela explicou a ele sua ideia de convidá-lo para acompanhá-la na reunião com Martim, fingindo ser seu marido. É isso, Gael. Eu confio no seu conhecimento, mas precisamos fingir que somos casados durante a reunião. A proposta era arriscada e incomum, mas Pilar sentia que não havia outra opção se quisesse garantir o sucesso da negociação. Gael ficou inicialmente surpreso e indeciso sobre a proposta de Pilar. Ele achava estranho e inusitado se passar por marido de sua chefe, mas ao mesmo tempo, sentia uma sensação de empolgação diante da oportunidade de ajudá-la em um momento tão crucial para a empresa e, finalmente, atuar de maneira direta no mundo dos negócios. Depois de ponderar sobre o convite, Gael finalmente concordou em ajudar Pilar, mesmo que ainda se sentisse um pouco desconfortável com a situação. Ele reconhecia a importância da negociação para o futuro da empresa e estava determinado a fazer tudo ao seu alcance para garantir seu sucesso. À medida que o dia da reunião se aproximava,
Pilar e Gael se encontravam regularmente após o expediente para alinhar os detalhes da estratégia. Eles discutiam não apenas as questões técnicas e comerciais que seriam abordadas na reunião, mas também o papel que desempenhariam como marido e mulher durante o encontro com Martim. No entanto, como passavam mais tempo juntos, trabalhando lado a lado e compartilhando suas esperanças e temores, uma tensão crescente começava a se formar entre eles. Pilar e Gael começaram a sentir uma atração mútua que ia além de sua relação profissional. Eles se encontravam cada vez mais envolvidos em uma teia de emoções complexas e proibidas, lutando para resistir aos desejos que começavam a florescer dentro deles. Apesar de seus melhores esforços para manter sua relação estritamente profissional, Pilar e Gael não podiam negar a crescente atração que sentiam um pelo outro. Cada olhar de flerte e cada toque casual só servia para alimentar as chamas do desejo que ardia entre eles, tornando cada encontro mais intenso e carregado de emoção que o anterior. Enquanto se preparavam para a reunião com Martim, Pilar e Gael se encontravam em uma encruzilhada emocional, divididos entre o dever profissional e os sentimentos proibidos que ameaçavam consumi-los. Eles estavam prestes a descobrir se o fogo da paixão poderia ser contido pela necessidade de negócios, ou se iria consumi-los completamente, ameaçando não apenas sua relação profissional, mas também o futuro da empresa que tanto amavam. No dia da tão aguardada negociação, Martim decidiu marcar a reunião em um elegante restaurante, acompanhado de sua esposa, Vanessa. Pilar, por sua vez, chegou ao local acompanhada por Gael, disfarçando o nervosismo sob uma máscara de confiança determinada. No início do almoço, Vanessa se aproximou de Pilar com um sorriso caloroso. Ela começou a conversar com animação, mostrando-se interessada nas melhorias da filial e nas habilidades de negócios de Pilar. No entanto, Martim parecia distante, imerso em suas próprias preocupações. Percebendo a situação desconfortável, Pilar segurou a mão de Gael algumas vezes durante a conversa com Vanessa, mantendo as aparências de um casal feliz e unido. Surpreendentemente, Martim começou a mostrar interesse em Gael, puxando assunto e elogiando sua postura confiante. Com o avanço da conversa, elogiou também seu conhecimento sobre negócios. À medida que a conversa se desenrolava, Martim e Gael encontravam-se envolvidos em uma troca animada de ideias e insights sobre o mercado automotivo e as tendências do setor. Martim ficava cada vez mais impressionado com o conhecimento e a habilidade de Gael, reconhecendo nele um talento promissor e uma mente brilhante para os negócios. Enquanto o garçom trazia os pratos e as taças de vinho eram preenchidas, a atmosfera da reunião começou a mudar. Pilar e Gael aproveitaram a oportunidade para apresentar suas propostas e argumentos de negócios, enquanto Martim ouvia atentamente, surpreso pela determinação e sagacidade dos dois. Mergulhados nas negociações, Pilar, Gael e Martim encontravam-se imersos em uma dança complexa de estratégia e diplomacia. O futuro da rede de oficinas de Francisco estava em jogo, e eles estavam determinados a alcançar um acordo que beneficiasse a todos os envolvidos. Cada movimento era calculado, e cada palavra era escolhida com cuidado. Os três se aproximavam cada vez mais do acordo que tanto almejavam, prontos para transformar seus sonhos em realidade. À medida que a negociação avançava, Pilar assumiu a liderança na discussão sobre a exclusividade de fornecimento das peças de carros vendidas por Martim para a rede de oficinas de Francisco. Somos a maior rede de oficinas do país. Sendo nosso fornecedor, você terá clientes garantidos. Apenas exigimos um contrato de exclusividade, ela disse. Com confiança e determinação, Pilar apresentava argumentos sólidos e convincentes, destacando os benefícios mútuos que uma parceria estratégica traria para ambas as partes. Enquanto Pilar conduzia a discussão de forma magistral, Gael intervinha ocasionalmente com comentários pontuais que eram recebidos com surpreendente aceitação por parte do empresário. Sua compreensão aguçada dos detalhes técnicos e sua perspicácia comercial impressionavam Martim, que via nele um executivo talentoso. No entanto, quando a questão da exclusividade foi levantada, Martim expressou suas reservas preocupado. Não posso abrir mão dos clientes que já tenho. Por isso fica difícil me comprometer exclusivamente com a rede de oficinas de seu pai, Pilar. O empresário relutou. Pilar, por sua vez, respondeu com firmeza.
Nós vamos cobrir o ganho que você tem com esses clientes, Martim. Nossa operação é muito grande, ela disse, destacando os enormes lucros que a parceria poderia gerar para Martim. Pilar deixou claro que, ao fechar o contrato, Martim estaria garantindo uma fonte constante de receita ao fornecer para uma grande rede de oficinas espalhadas por todo o país. Começamos em Puerto Vallarta e, em pouco tempo, assinaremos novos contratos por todo o México. Neste momento, Gael interrompeu com uma observação crucial. Como precisamos de muitas peças automotivas por mês, estes contratos terão cifras milionárias. Diante desses argumentos convincentes, Martim finalmente se convenceu e elogiou a visão e a determinação de Pilar e Gael. Ele reconheceu a força da parceria entre os dois e concordou em fechar o negócio, selando assim um acordo que significava um aumento significativo no faturamento de sua empresa. Está bem, vamos estabelecer esta parceria, o empresário confirmou. Com a assinatura do contrato, uma onda de euforia e gratidão varreu Pilar e Gael. Eles haviam superado todos os obstáculos e alcançado um marco significativo em suas carreiras, fortalecendo não apenas a posição da empresa no mercado, mas também sua própria determinação e resiliência como líderes empresariais. Enquanto celebravam sua vitória, Pilar e Gael sabiam que estavam apenas começando. Com o contrato assinado, eles estavam prontos para enfrentar os desafios e oportunidades que o futuro lhes reservava, confiantes de que juntos poderiam alcançar grandes alturas e escrever o próximo capítulo da história dos Molina. No dia seguinte à assinatura do contrato com Martim, Pilar estava radiante de orgulho e expectativa. Ela esperava que seu pai, Francisco, ficasse igualmente feliz com o sucesso da negociação e com o papel fundamental que ela e Gael desempenharam nesse resultado tão significativo para a empresa. Ao saber do sucesso da negociação, Francisco anunciou sua visita à filial da empresa. Pilar mal podia conter a ansiedade. Ela esperava ansiosamente pela oportunidade de receber seu reconhecimento e aprovação pela primeira vez na vida. No entanto, quando seu pai finalmente chegou, a atmosfera mudou abruptamente. Pilar chamou Gael para sua sala e anunciou com orgulho: "Este é Gael, que trabalha há algum tempo como faxineiro de nossa oficina em Puerto Vallarta. Assim como eu, ele iniciou os estudos em administração na Universidade Nacional Autônoma do México, mas teve que desistir dos planos. Por outro lado, ele foi essencial para o sucesso da negociação com Martim. Eu e Gael fingimos que éramos um casal, o que amoleceu o coração dele. Sem isso, não teríamos fechado o acordo", Pilar disse, esperando que seu pai compartilhasse de seu entusiasmo e reconhecesse o papel importante que Gael desempenhou. No entanto, em vez de expressar alegria ou gratidão, Francisco ficou furioso. "Eu não consigo aceitar o fato de que você levou um faxineiro para uma negociação tão importante para a nossa empresa, e menos ainda que mentiu para Martim sobre a verdadeira identidade de Gael. Isso pode cancelar o acordo. Meses de negociação prévia estão em jogo", ele disse, com um tom exaltado em sua voz. A raiva e desaprovação nas palavras de Francisco foram palpáveis, cortando o ar da sala como uma faca afiada. Pilar ficou chocada e desanimada com a reação de seu pai, incapaz de compreender por que ele não conseguia ver o valor do que ela e Gael haviam realizado juntos. Por sua vez, Francisco se manteve irredutível em sua posição. Ele continuou repreendendo duramente Pilar por sua falta de discernimento e ética profissional, insistindo que ela tinha colocado em risco não apenas o acordo com Martim, mas também a reputação e a integridade da empresa. Diante da desaprovação contundente de seu pai, Pilar sentiu-se desanimada e desolada. Ela havia esperado muito por seu reconhecimento e aprovação, mas em vez disso, encontrou apenas desapontamento e repreensão. A dor da decepção pesava em seu coração, deixando-a questionando suas próprias escolhas e decisões. Enquanto Pilar tentava processar a reação de seu pai, uma sombra de incerteza pairava sobre o futuro da empresa e de sua relação com Francisco. Ela sabia que teria que lutar para reconquistar sua confiança e respeito, mas também estava determinada a provar que ela e Gael eram capazes de alcançar grandes coisas juntos, independentemente das adversidades que enfrentassem em seu caminho. O clima na sala tornou-se pesado e carregado de tensão à medida que as palavras de repreensão de Francisco ecoavam no ar. Pilar sentia-se consumida pela raiva e frustração,
incapaz de suportar mais um momento de desaprovação e desdém por parte de seu pai. Num ímpeto de coragem e determinação, ela bateu com força na mesa, fazendo os papéis e os objetos tremerem, e soltou um grito ensurdecedor. "Pare de falar um pouco. Você está errado. Eu consegui o acordo e o contrato já está assinado." O silêncio abrupto que se seguiu foi ensurdecedor, preenchendo o ar com uma tensão palpável. Francisco, surpreso e atônito, fitou a filha, incapaz de articular uma única palavra em resposta à sua explosão de raiva. Ele nunca a tinha visto assim antes, tão firme e decidida, e isso o deixou sem saber como reagir. Pilar, sentindo a urgência de se fazer ouvir, enfrentou o olhar perplexo de seu pai com determinação. "Eu superei todas as barreiras que você me impôs. Recuperei a operação daquela filial de Puerto Vallarta sozinha e ainda fechei um grande contrato que vai mudar a realidade de toda a empresa no futuro." As palavras de Pilar ecoaram na sala, junto à resiliência e à determinação que a impulsionaram a superar os desafios e adversidades que encontrou em seu caminho. Francisco ficou calado, sem saber como responder à ferocidade e à convicção de sua filha. Gael observava em silêncio, do canto da sala. Em seguida, num gesto de desafio e amor, Pilar pegou a mão de Gael e encarou seu pai com firmeza. "Pai, você deve saber que eu amo Gael e quero me casar com ele. Por isso, não aceito que você o trate desta forma. Ele também é importante para o futuro da empresa, assim como foi para assinarmos o contrato com Martim." Enquanto o silêncio pesava no ar, uma sensação de determinação e esperança brotava no coração de Pilar. Ela sabia que tinha desafiado as expectativas de seu pai e enfrentado suas próprias inseguranças, mas também sabia que estava lutando pelo que acreditava ser certo. Seu amor por Gael e sua convicção de que juntos poderiam alcançar grandes feitos, tanto na vida pessoal quanto nos negócios. Gael, por sua vez, ficou em choque, tentando processar a declaração de Pilar sobre seus sentimentos. Francisco ainda processava as palavras de sua filha, e uma chama de compreensão e aceitação começou a brilhar em seus olhos. Ele percebeu que, apesar de suas diferenças e desentendimentos, o amor e a determinação de Pilar eram verdadeiros e inabaláveis, e ele não podia mais ignorar a felicidade e o sucesso que ela encontrou ao lado de Gael. E assim, o peso do conflito começou a se dissipar, com uma nova atmosfera de compreensão e aceitação tomando forma na sala. Francisco percebeu que, embora sua filha trilhasse um caminho diferente do que ele imaginou, Pilar havia encontrado sua própria voz e seu próprio caminho para a felicidade e o sucesso. Ele não podia estar mais orgulhoso dela. Por sua vez, ainda nervosa e impaciente com a falta de resposta de seu pai, Pilar soltou outro grito. "Fala alguma coisa, pai. Seja verdadeiro comigo, pelo menos uma vez em sua vida." O coração de Francisco se apertou diante da angústia de sua filha e da magnitude de suas próprias falhas como pai. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, traçando um caminho silencioso por suas bochechas. Ele lutava para encontrar as palavras certas para expressar o remorso e a admiração que sentia. Finalmente, as palavras se soltaram de seus lábios em um sussurro entrecortado. "Desculpa, filha. Ao longo dos anos, eu me perdi em minha própria rigidez. Eu sei que não reconheci seu talento e determinação, mesmo que isso estivesse claro há muito tempo. Meu medo me cegou, e eu me recusei a enxergar a grande profissional que você se tornou." As palavras sinceras de seu pai ecoaram nos ouvidos de Pilar, enchendo-a de uma mistura avassaladora de emoções. Ela se aproximou dele, com os olhos marejados de lágrimas, e o abraçou com força, sentindo a tensão e a mágoa dos últimos anos desaparecerem no calor reconfortante de seu abraço. Pai e filha se abraçaram por um longo momento, deixando as lágrimas fluírem livremente, enquanto cada um deles buscava conforto e perdão nos braços um do outro. Em meio ao abraço apertado, uma nova compreensão começou a florescer, substituindo as sombras do passado com a promessa de um futuro mais brilhante e unido. Enquanto o perdão e a reconciliação preenchiam o ar, Francisco e Pilar perceberam que seu relacionamento havia sido testado, mas não quebrado, pelas provações do passado. Eles se comprometeram a deixar de lado o peso do ressentimento e do arrependimento, em favor de uma nova jornada baseada no amor, na compreensão e no apoio mútuo.
prontos para enfrentar os desafios e as alegrias que o futuro lhes reservava, juntos, como pai e filha. Depois da emocionante reconciliação entre Pilar e Francisco, a vida começou a se desdobrar em uma nova e promissora direção para a família Molina. Pilar, impulsionada pelo amor, encontrou uma maneira de expressar sua gratidão, iniciando uma jornada de cuidado e apoio àqueles que estavam ao seu redor. Um gesto significativo desse compromisso foi o apoio financeiro que Pilar ofereceu para o tratamento do irmão de Gael, que lutava contra uma cadeira de rodas havia anos. Com a generosidade e o cuidado de Pilar, o jovem finalmente recebeu o tratamento necessário para recuperar seus movimentos completamente, deixando para trás as sombras de suas limitações e abraçando um futuro cheio de esperança e possibilidades. Meses depois, em um momento de pura alegria e celebração, o irmão de Gael, já curado e radiante de felicidade, teve a honra de levar a aliança do casamento dos dois até o altar. Com lágrimas de gratidão e emoção, Pilar e Gael trocaram votos de amor eterno, selando sua união em um vínculo sagrado de compromisso e devoção. À medida que o tempo passava, Gael encontrou coragem para retomar seus estudos, determinado a seguir os passos de sua amada Pilar e realizar seu sonho de se formar em administração. Com uma dedicação incansável, ele enfrentou cada desafio com determinação, provando para si mesmo e para o mundo sua inteligência e habilidades excepcionais. Alguns anos depois, em uma cerimônia repleta de alegria, Gael finalmente recebeu seu diploma de administração, alcançando uma conquista que antes parecia distante demais. Com os olhos brilhando de emoção, ele olhou para o futuro com esperança renovada, pronto para abraçar os desafios e as oportunidades que o aguardavam. Além disso, a relação de pai e filha entre Francisco e Pilar florescia, transformando-se em uma conexão profunda e significativa, enraizada no amor e no respeito mútuos. Francisco, tocado pela determinação e pelo talento de sua filha, finalmente reconheceu o erro de seus julgamentos passados e abriu seu coração para a verdadeira beleza e habilidade de Pilar. Impressionado com o crescimento e a maturidade de sua filha, Francisco percebeu que era hora de passar o bastão e confiar a frente do futuro da empresa para a próxima geração. Em um gesto de confiança e amor, ele tomou a decisão de se aposentar e nomear Pilar como a nova líder dos negócios da família, confiante em sua capacidade de guiar a empresa para um futuro próspero e brilhante. Com um sorriso de orgulho e gratidão, Francisco, aos poucos, entregou as rédeas do império empresarial Molina à sua amada filha, sabendo que ela estava preparada para enfrentar os desafios e as responsabilidades que vinham com essa nova posição de liderança. Com uma mistura de emoção e determinação, Pilar aceitou o desafio com humildade e gratidão, comprometendo-se a honrar o legado de sua família e a trabalhar incansavelmente para garantir o sucesso contínuo da empresa. E assim, pai e filha se uniram em uma jornada de colaboração e cooperação, compartilhando não apenas os desafios e as vitórias do mundo dos negócios, mas também os laços do amor e da família pela primeira vez na vida. Com cada passo dado juntos, eles fortaleceram sua relação, construindo um futuro brilhante e promissor para a empresa Molina e para toda a sua família. Para Pilar e Gael, a jornada que começou dentro de uma oficina mecânica havia se transformado em uma bela história de amor. Juntos, eles haviam enfrentado adversidades, superado obstáculos e encontrado força e inspiração uns nos outros, construindo um futuro brilhante e cheio de promessas, baseado na união. Enquanto caminhavam juntos em direção ao horizonte, eles sabiam que o melhor ainda estava por vir.